Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos mais uma vez aí, dessa vez agora para gravar um exercício de revisão sobre o Poder Legislativo, para fixar aí essa matéria aí que foi dada aí nos vídeos anteriores, né? Esse exercício foi um exercício que eu fiz selecionando questões de concurso e no modelo marque certo ou errado, ok? Então, vamos começar aí pelo item A, claro, né? Compete à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, em sessão conjunta, elaborar e aprovar regimento comum mediante deliberação em sistema unicameral. Falso. Então, aqui é onde está o erro. É sessão bicameral, tá, pessoal? A sessão unicameral ela foi utilizada apenas na revisão constitucional, certo? Em 1993. Então, no caso, não vai acontecer novamente, ok? Então, questão errada. Próximo item. Na sessão legislativa ordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre matéria para a qual foi convocado. Falso. Aqui, né, gente? É a extraordinária. Então, item errado. Ok? Item errado. Item C. Os estados e o Distrito Federal elegerão seus senadores em número proporcional. Falso. Isso foi uma coisa que nós vimos, né? Que os senadores eles são eleitos pelo sistema majoritário, sendo 3 por estado, né? Então, opção falsa. Ok? Os estados e o Distrito Federal elegerão seus deputados em número proporcional à sua população, devendo cada unidade da federação ter ao menos 8 e no máximo 70 deputados. Correto. Correto. Isso está expressamente lá na Constituição Federal. Logo no início, quando você começa a ler sobre o Poder Legislativo, tem dizendo isso aqui, né? O Senado Federal compõe-se por representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Correto também. Então, também é outra coisa, um item muito fácil, previsto lá na Constituição, certo? Os senadores são eleitos pelo princípio majoritário, sistema majoritário, né? E no caso são representantes dos estados e do Distrito Federal. Ok? Item F. Segundo o entendimento do STF, é ilegítima a rejeição de criação de CPI pelo plenário da Câmara dos Deputados, ainda que por expressa votação majoritária, porquanto a Constituição protege a prerrogativa institucional de investigar especialmente a dos grupos minoritários que atuam no âmbito dos corpos legislativos. Correto. Nós vimos aqui, né, pessoal, está em outro vídeo, né, que se tiver um terço dos integrantes da Casa Legislativa, né, no caso aqui, um terço da Câmara dos Deputados, mesmo a maioria não pode se opor à criação de uma CPI. Então, portanto, é ilegítima essa rejeição. Correto. Vamos para o próximo. As comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal podem convocar ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente ligados à presidência da República para prestarem pessoalmente informações a respeito do assunto previamente determinado, sob pena de crime de responsabilidade e ausência sem justificativa adequada. Correto. Então, mais um item correto. Isso está previsto lá na Constituição, né? Como sendo uma das competências das comissões, ok? Item H.
As comissões parlamentares de inquérito detêm poderes de investigação típicos da autoridade judicial, o que inclui, conforme o STF, competência para determinar interceptação telefônica. Falso. Então, item errado. Coisa que a gente viu aqui, né, pessoal? Que interceptação telefônica só com ordem judicial. Item I. Por possuírem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, as CPIs poderão decretar indisponibilidade de bens dos investigados. Okay? Também aqui, item errado. Nós vimos, né, que as medidas cautelares não podem ser decretadas por uma CPI. É necessário autorização judicial. Okay? Devido à separação de poderes aos freios e contrapesos, a CPI poderá convocar o magistrado com o fim de investigar ato jurisdicional. Gente, aqui na realidade é não poderá, certo? Não poderá. Então, item errado. Ok? É justamente o contrário, né? É justamente por esse motivo, né? A separação dos poderes. Obviamente, uma CPI não poderá investigar as razões aí de uma decisão judicial. No caso aí, sobre isso, cabe à instância superior. Caso o magistrado ele tenha cometido um erro ou um excesso na decisão judicial, cabe ao interessado recorrer da decisão e a instância superior é que vai avaliar as razões da decisão judicial. Não pode uma CPI fazer isso. Ok? Vamos aí para o item K. Item K. As minorias parlamentares, embora constitucionalmente protegidas no exercício da oposição, não têm legítima pretensão amparável ao Poder Judiciário a instalação das comissões parlamentares de inquérito. Falso. Certo? No caso, as minorias elas têm a legítima pretensão. Nós vimos aqui, tendo um terço, o apoio de um terço, é possível criar a CPI, certo? Que é justamente o contrário do que diz aqui o item, né? Então, este item está errado. Item L. É competência do Senado Federal sustar ato regulamentar emitido por agência reguladora que cria obrigação não prevista em lei. Gente, aqui uma pegadinha, né? Muito comum isso nas provas de concurso, prova da OAB, né? Isso aqui, na realidade, é competência não do Senado Federal, mas é competência do Congresso Nacional, certo? Então, o item está errado, tá? Justamente porque aqui, ó, onde tem Senado Federal, na realidade, é uma competência do Congresso Nacional, tá? É uma competência do Congresso Nacional. Okay? Quem quiser olhar isso aí, está previsto no artigo 49 da Constituição, inciso 5. Tá? Então, acontece muito nas provas, né? Eles colocaram um item trocando aí as competências do Senado, da Câmara e do Congresso. Né? Então, você tem que ficar de olho nisso aí. Vamos lá. Item M. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, a criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública. Item correto. Item correto. Né?
A criação e a extinção dos ministérios, tá, pessoal, é feita por lei. Então, no caso, o Congresso Nacional aprova a lei e há a sanção do presidente da República, né? Isso está escrito lá na Constituição, no artigo 48, inciso 11, certo? Quem quiser conferir lá na Constituição, ok? Vamos adiante. Suponha-se que Carlos tenha sido eleito como deputado federal, mas ainda não tenha tomado posse, sendo-lhe apenas concedida a respectiva diplomação pela Justiça Eleitoral. Nesse caso, a denúncia contra ele ainda poderá ser recebida pela Justiça de primeiro grau. Errado, né, pessoal? Nós vimos aqui em outro vídeo, né, que o foro por prerrogativa de função ele é concedido desde a diplomação. Então, se já foi feita a diplomação pela Justiça Eleitoral, então ele já tem o foro por prerrogativa de função. Então, errado. Letra O. Suponha-se que Paulo seja deputado federal e tenha sido arrolado como testemunha em um inquérito policial. Nesse caso, Paulo será obrigado a testemunhar, mesmo a respeito de informações recebidas em razão do exercício do mandato. Errado. Ok? Então tá errado. Que no caso, né, isso é uma coisa que tanto a nível administrativo como judicial, ninguém é obrigado a depor sobre informações que recebeu em razão do ofício ou da profissão, né? Isso é uma coisa que fica dito aí aos futuros advogados, que, por exemplo, nem mesmo em juízo você é obrigado a depor sobre algo que você ouviu do seu cliente, certo? Então, isso aí é uma imunidade que dá esse direito aí a Paulo, né? Então, no caso, ele não precisa, será obrigado a testemunhar sobre isso, ok? Vamos para o próximo. Item P. Suponha-se que um senador da República tenha sido flagrado pela polícia por crime inafiançável. Neste caso, a autoridade policial deverá liberar o senador, pois não permite a prisão em flagrante dessa hipótese. Errado também. Errado também. Okay? No caso, crime inafiançável, tá? Ele pode ser preso em flagrante. Ok? Então, questão errada. Item Q. As imunidades dos deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, mas poderão ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da respectiva casa, nos casos dos atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e que sejam incompatíveis com a execução da medida. Correto. Então, gente, isso aí é uma medida que está correta. Tá? Isso tem lá na Constituição Federal, para quem quiser anotar aí, artigo 53, parágrafo 2º, certo? Da Constituição Federal. Artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Você dá uma olhada lá que vai ter aí essa disposição. Ok? Vamos lá. Item R. Deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal a partir de sua posse. Errado. É desde a diplomação, tá, gente? Já havíamos visto. Então, item errado. A imunidade material parlamentar não exclui a tipicidade do fato praticado pelo deputado e senador consistente da manifestação escrita ou falada que ocorra no exercício da função. Errado. É justamente o contrário, tá, gente? É justamente o contrário, né? Na realidade, exclui. A imunidade material é causa excludente de tipicidade. Item T. A perda do mandato
de deputado e senador que, depois de empossado, se mantém como sócio controlador de empresa que goza de favor decorrente de contrato com seu estado de origem, será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de partido político representado no Congresso Nacional. Errado. Vou marcar aqui, errado. Tá? Professor, não entendi. Por que está errado? Gente, é preciso tomar cuidado. Novamente aí, certo? A banca de concurso, ela troca algumas palavras, né? Então, nesse caso específico, ela será decidida e não declarada. Nesse caso aqui, que o deputado ou senador ele é sócio controlador de uma empresa que goza de favor decorrente de contrato com o estado de origem, isso aí é um caso que será analisado pela respectiva casa e será estabelecido em votação. E aí, a perda do mandato será realmente decidida pela casa respectiva e não declarada, tá? Então, tomem cuidado com esses detalhes, né? Item U. É constitucionalmente válida a perda do mandato por quebra de decoro parlamentar imposta a deputado ou senador que esteja regularmente licenciado por atos na constância da sua licença. Verdadeiro. Então, opa. Isso aí está lá na Constituição Federal, né? Posto aí nas hipóteses de perda do mandato, quebra de decoro parlamentar. Ok, pessoal? Então, no caso, terminamos esse exercício de fixação. Para quem acertou tudo, parabéns. Para quem errou algumas ou muitas, né? Vamos estudar aí para corrigir esses erros, ok? Vamos lá, vamos ao estudo. Grande abraço, hein, pessoal?